Olá, estamos aqui para mais um bate-papo da UFSC. Estamos aqui com o Dr. Nathan Schetter, nosso geriatra, que vai trazer importantes questões ligadas ao Novembro Azul, esse mês que se faz uma reflexão sobre as questões do homem e as suas prevenções, que deveria ser, né? Das doenças, dos cuidados. E então o doutor Natan vai trazer todo um desenvolvimento de uma reflexão a partir das questões do câncer de próstata, né, doutor Natan? Então, por favor, comece aí a sua apresentação. Olá, Zeila, a todo mundo que está nos assistindo. Prazer estar aqui novamente. Bom, acho que o tema do Novembro Azul ele é bastante divulgado, né, nas mídias, nos meios médicos. Quer dizer, isso felizmente recebeu bastante atenção e é importante que a gente, sim, fale da importância de se cuidar. Uma questão é a seguinte: muitas vezes as pessoas comparam, né, o Novembro Azul como é o Outubro Rosa, em que o foco desse Outubro Rosa seria o rastreamento do câncer de mama. E aí, talvez por correspondência, né, por analogia, costuma-se dizer sobre a questão do rastreio do câncer de próstata para o homem. Isso tem alguns problemas, né? Você fazer uma equivalência, né? Eu acho que sim, a gente tem que dar a importância do outubro rosa como um chamariz realmente para o câncer de mama, então fazer mamografia, etc., que isso é comprovadamente, cientificamente, pela Sociedade Brasileira de Mastologia, pelas federações brasileiras de ginecologia obstetrícia, já são métodos sabidamente comprovados, bem aceitos, de que funciona como rastreio para câncer de mama. Então, se você fizer essa correspondência, olha, o outubro rosa serve para você fazer mamografia, não esquecer, isso vai prevenir mais o câncer de mama, é verdade, tá certo. Agora, para o câncer de próstata, por outro lado, né, a gente tem alguns métodos de rastreio, sendo que os que costumam figurar na campanha são, né, a medida do PSA, né, que é o antígeno prostático específico, e do toque retal. Aí, o que a gente vem discutindo dos últimos anos para cá é qual é a real eficácia dessa combinação de métodos para fazer o rastreamento do câncer de próstata. Então, por exemplo, a Sociedade Americana, a força-tarefa da Sociedade Americana de Medicina Interna, né, a US Task Force, ela fez o seguinte, né, dá grau de recomendação sobre diversos métodos de rastreamento. São eles que falam com que frequência você deveria, por exemplo, medir pressão para poder prevenir eventos cardiovasculares e assim vai. E também eles dão as diretivas de com que frequência você deve fazer mamografia, o Papa Nicolau, que é a psicologia oncótica, e assim vai. Então, eles se baseiam em estatísticas, né, em medidas populacionais de desfecho, para poder dizer se é eficaz ou não esse método. E mais recentemente, né, a gente tem alguns anos para cá, o PSA e o toque retal como método combinado para rastreio do câncer de próstata está perdendo um pouco o campo como recomendação populacional, quer dizer, ao passo que o câncer de mama, você tem uma recomendação formal de fazer mamografia a partir dos 40 anos, etc. Isso já sedimentado, tá? Isso é bem aceito, não tem uma controvérsia a respeito. Com relação à medida de PSA, por exemplo, existe. Então, o grau de recomendação dessa sociedade americana, inclusive, é muito mais alto para fazer mamografia do que para fazer PSA. De qualquer maneira, polêmicas à parte, então, se a gente não associar diretamente o outubro azul ao câncer de próstata e formas de rastrear, porque isso
realmente é uma celeuma que talvez não vale a pena, vale a pena a gente é, é, pegar essa data, né, esse mês aí, temático, para que a gente chame a atenção dos homens que a gente sabe normalmente dão menos atenção à saúde das mulheres e por isso tem suas consequências, de que precisa se cuidar, né? Então, ao invés de falar, olha, o outubro rosa do câncer de mama e o novembro azul do câncer de próstata, o outubro rosa até pode ser do câncer de mama, mas o novembro azul talvez tenha que ser algo mais amplo, considerando a saúde do homem de modo geral e não só o câncer de próstata. Ou se sim, vamos discutir câncer de próstata, que a gente tenha essa discussão um pouco mais aprofundada para discutir com os médicos que cuidam desses homens o que deve ser feito a respeito do câncer de próstata. certo? Mas assim, mas justamente por ser um olhar, né, que foca, né, que faz com que se pare para pensar sobre a prevenção, né? Quais seriam as doenças mais prevalentes no envelhecimento e também, né, como uma orientação, né, que é dada para que haja, né, mais atenção a essa busca, né, de avaliações, de exames médicos, de consultas. Como é que estaria, então, esse campo, né, para os homens acima de 50 anos? Quais seriam as orientações que nós poderíamos pensar? Então, muito bem. Pensando de forma epidemiológica, né, o que é mais prevalente na população? Hipertensão, né? Então, as doenças crônicas, né, muito mais do que os cânceres, né, são doenças muito mais prevalentes. Então, a gente tem, por exemplo, a hipertensão, o diabetes, o colesterol alto, a obesidade, o tabagismo. Todas essas são questões de saúde pública para as quais a gente tem que dar a devida atenção e realmente reforçar que o controle dessas doenças é fundamental. Fundamental por quê? Eles geram consequências. Então, já não é uma vez que eu ouço de pacientes, né, que eventualmente porque não sentem nada, né, acham que é, não precisam, né, fazer nenhum tipo de medida, por exemplo, para se detectar uma pressão alta, né, quer que seja. Então, isso é realmente equivocado, né? Na prática, a gente sabe que essas doenças são silenciosas, essas doenças trazem consequências negativas para homens e para mulheres, né? Mas, como eu falei, como os homens costumam ir menos a médico, costumam se cuidar menos, né, dar menos importância, na prática a gente acaba vendo consequências mais sérias nele. Mas quais são essas consequências? Você pode ter um infarto agudo do miocárdio, AVC, uma doença renal crônica, amputação de membros, problemas circulatórios, enfim, N outros questões que podem afetar a qualidade de vida, que podem gerar sequelas, justamente por não ter controlado os fatores de risco. A gente rastreia hipertensão, diabetes, colesterol, etc. Tenta cessar tabagismo, tenta fazer consumo razoável de álcool, justamente para evitar essas consequências, né? Então, esses são os fatores de risco que a gente quer mitigar, porque já diz o ditado, é melhor prevenir do que remediar. Isso também vale para a saúde pública. E no caso dos homens, em particular, até porque existe essa questão da menor aderência, a ida ao consultório, a preocupação com a saúde, a gente tem que destacar também que os homens têm um discreto risco aumentado, né, de ter infarto agudo do miocárdio, por exemplo, justamente porque eles não têm estrógeno, né, que é o hormônio mais presente nas mulheres. O estrógeno é um grande protetor do miocárdio, né, do músculo do coração. Então, as mulheres na pós-menopausa, depois quando elas já passaram aí pelas alterações hormonais, que vêm, né, depois de parar de ter ciclos menstruais, né, que isso iguala, né, o risco das mulheres e dos homens de ter infarto. Mas até então, o risco cardiovascular dos homens é maior, né? Então, homens de 40, 45, 50, eles têm mais risco do que as mulheres de mesma idade, que ainda não tenham entrado na menopausa, justamente por conta dessa questão hormonal. E aí soma-se o fato de estar menos atento às questões de saúde, etc. Então, a gente tem, por conta dessa somatória aí de fatores de risco,
condições que deixam os homens mais vulneráveis mesmo. Certo. Uma observação, né, que foi comentada, né, num áudio que estava assistindo agora, é a importância da acompanhamento das esposas, né? O quanto Hum. as esposas ou filhos, né, incentivam a saída ao médico, né? E o quanto o acompanhamento do pós-consulta funciona melhor com essas companhias, né? Primeira constatação de que tem alguma coisa, os exames vão mostrar coisa que não queria se ver, né? E depois, qual é o tratamento, as terapêuticas, né? E uma delas é a qualidade de vida, né? Tipo, não sedentarismo, aumentar as caminhadas, evitar álcool e tabaco, mudar a alimentação, e só funciona mesmo se tiver uma companhia para ajudar nessas mudanças, né? O senhor tem constatado isso no seu consultório? A questão de você ter uma pessoa que te sirva de apoio, aí eu, independentemente se for homem ou mulher, mas você ter uma pessoa que está lá, principalmente para medidas que exijam mudança de estilo de vida. Então, essa questão de cessação de tabagismo, redução de consumo de álcool, exercício físico, são questões que têm que fazer parte do dia a dia. Então, essas mudanças de hábito, elas são mais fáceis, não digo que elas são fáceis, porque elas não são, são difíceis, mas elas conseguem ganhar maior adesão, elas conseguem ser facilitadas, vamos dizer assim, esse processo, né, essa incorporação de novos hábitos de vida, a partir do momento que você tem alguém que possa ser a sua referência, pode te ajudar ou está caminhando junto no mesmo sentido. Então, nesse caso, então seria, na verdade, uma forma da gente mitigar, de certa forma, essa questão do homem, pelo menos atualmente, ser um pouco menos ligado em questões de saúde. A gente tem visto que esse comportamento muda, né? Isso também tem uma questão geracional, isso tem uma questão de machismo estrutural, isso tem uma questão de papel do homem na sociedade, que o homem tem que ser o provedor, o homem tem que estar íntegro, o homem não tem doença, e assim vai. Então, são vários preconceitos aí que perduraram aí por muito tempo, que tornam essa mentalidade aí masculina um pouco refratária, né, a ir ao médico, mas a gente sabe que isso tem sido mudado, né? Isso cada vez mais é, vem tendo sua importância diminuída, essa história do homem ser uma figura impérvia, né, a qualquer tipo de problema, né, ou de sofrer fraqueza, né, que vai no médico, talvez, enfim, tá querendo achar problema, assim vai, isso aí não, enfim, não combina, né? Então, isso felizmente tem sido destruído, ou pensar nesse conceito errôneo, isso está certo, que a gente tem que combater realmente esse tipo de preconceitos, né, esse tipo de imagens, na verdade só prejudicam, né, a saúde, a qualidade de vida, etc., justamente por conta de tudo isso que a gente comentou, esses pacientes infelizmente vão herdar problemas mais sérios, né, e mais graves, pelo fato de não ter sido feita uma prevenção bem feita, Sim. e ter, como falou, a companheira, enfim, ou companheiro, ou pessoa que esteja lá, filho, neto, filha, neta, enfim, apadrinhado, apadrinhada, enteado, enteada, isso tudo ajuda, né? Então, a gente ter alguém para referência ajuda muito. Mas também tem aquelas situações em que você vem todo mundo na consulta, vem periquito papagaio, todo mundo em casa não é feito nada do que a gente combinou, né? Então, assim, justamente para que esteja sendo feito um trabalho de mudança de estilo de vida, o principal é ter o comprometimento do paciente, né? E se a gente tiver mais pessoas para facilitar e que lembrem, que ajudem, que apoiem, que faça essa pessoa estar num nível de motivação que faça ela realmente mudar de vida, isso vai fazer com que a saúde dessa pessoa e a qualidade de vida dessa pessoa melhore bastante.
Sim, e falando sobre isso, né, sobre o comprometimento, eu penso que a relação médico-paciente, né, na medida em que as pessoas confiem nos seus médicos, né, que essas pessoas comecem a acreditar que as coisas estão aparecendo, mas que são encaminhadas da melhor maneira, ou que não são muito bem aceitas, mas tem que se ouvir, né, como preventivo mesmo, e poder ter essa vontade de seguir aquilo que é recebido, e eu acho que essa relação com as pessoas que vão atender, né, os médicos, e às vezes tem uma diferença de idade, né, às vezes os médicos são mais jovens do que os senhores e senhoras, mas que isso traga essa referência de que essa pessoa está ali para poder voltar, daqui eu vou voltar para contar como é que foi esse trabalho e fazer uma relação, né, de continuidade, que seja no posto de saúde, que seja no consultório. Então, a preocupação também é de como poder criar esse vínculo de confiança nessa relação médico-paciente, tanto do lado do paciente quanto o médico, como lidar com isso, né? Como lidar com esse paciente que é às vezes relutante, ele tem a resistência, né? Eu acho que essa atenção dentro do objetivo de que se crie realmente uma fidelização daquele tratamento. O que o senhor acha disso? A questão realmente da confiança e da relação médico-paciente é o que talvez permeie, né, todo esse trabalho que a gente tem de tentar fazer mudança de estilo de vida. Existem muitas formas de fazer uma relação médico-paciente, né? Então, no passado, a gente tinha uma relação bem paternalista, né, autoritária, do médico, né, em relação aos seus pacientes. Então, o médico que sabe tudo, o paciente não sabe nada, então a gente ensina, de certa forma, o que o paciente tem que fazer e o paciente tem que fazer. E se não fizer, vai se dar mal e assim vai. Então, era esse tipo de relação que a gente se estabeleceu. Hoje em dia a gente sabe que esse tipo de relação, até enfim, a evolução da sociedade, a gente não tem mais também nem participação tão, é, vamos dizer assim, unilateral aí, nem que seja em criação de filhos, assim, a psicologia moderna já, enfim, já diz que isso não funciona tão bem. Da mesma forma, a relação médico-paciente também evoluiu ao longo do tempo. Hoje em dia, tenta-se, pelo menos, criar uma relação muito mais de parceria do que de imposição. Sim, Então, outra coisa que ajuda muito é o fato de que, antigamente, o médico era quem tinha o monopólio da informação. Então, o médico que estudou, enfim, está se atualizando e etc., é quem tem acesso aos últimos tratamentos, ao que existe de disponibilidade de remédios, de terapias. Hoje em dia, você tem a internet, para bem e para mal, que deixa as pessoas cientes daquilo que existe, daquilo que, enfim, fulano faz. E assim vai. Então, a informação já não é mais monopólio do médico, né? Então, a informação está aí. Nesse sentido, o que tem se tentado, pelo menos, que, primeiro, se faça realmente uma relação de confiança, né, de médico-paciente, para que haja, né, um espaço aberto que o paciente possa trazer aquilo que ele ouviu de fulano, ciclano, beltrano, e isso seja de uma certa forma recebido, e que se possa chegar num acordo de partes do que faz sentido para essa pessoa fazer ou não fazer, ou seja, os planos segundo Beltrano estão seguindo recomendações que este médico apoia, aceita, acha que faz sentido. E se o paciente, depois de ter ouvido essas informações e ter conseguido conversar com o médico sobre aquilo que ele achava importante, a que conclusão se chega? Né? Se após isso a gente consegue estabelecer um plano de cuidados, porque o cuidado que a gente elenca como mais importante, né? Muitas vezes aquilo que é mais importante para o médico não é o que é mais importante para o paciente, né? Muitas vezes isso exige uma certa negociação. Existe pouca literatura falando de que o paciente deve cessar o tabagismo, né?
A questão é, existe a forma de chegar na consulta médica e dizer assim, você precisa parar de fumar? E existe, olha, existem recomendações de que a gente oriente o senhor a parar de fumar, porque fumar faz mal. O senhor entende isso? E assim vai. A gente vai partir do ponto em que o doente pode dizer, olha, para mim fumar não traz prejuízo nenhum, que já é um equívoco, e aí a gente vai partir do ponto que a gente precisa orientar sobre a existência dos malefícios do cigarro. Ou o doente vai dizer, não, eu sei que faz mal, mas eu não me sinto preparado para fumar, para de fumar nesse momento. Aí a gente vai abordar essa questão, né? O que que faz esse doente ter de barreiras que o impeça de parar de fumar? Ou não, já tentei parar de fumar muitas vezes, sei que preciso parar, mas eu esbarro num problema. Então, qual que é o problema depois que ele começa essa tentativa de parar de fumar? Será que ele está usando todos os recursos disponíveis, seja eles farmacológicos, psicológicos, familiares, e assim vai? Ou, não, eu já parei de fumar, mas eu volto, eu sempre volto a fumar novamente. Então, ele recai. Então, quais são os motivos de recair? Então, esse canal aberto que se estabelece é uma mão de duas vias, é uma via de duas mãos. Então, realmente, assim, a gente precisa receber como médico aquilo que o doente acha importante, elenca como prioridade, considera que faz diferença na sua vida, e a gente tem que dar a contrapartida se aquilo que ele objetiva é factível, se a gente pode ajudar, como ajudar e trazer ciência, enfim, para aquilo que a gente estiver considerando o mais importante. Então, se é parar de fumar, então o que existe de ciência para parar de fumar? Então, se a gente pretende controlar o consumo de álcool, a gente pretende orientar exercício físico, o que que a gente faz em parceria com o doente para que a gente consiga atingir objetivos que sejam benéficos para ele, né? Perfeito. Então, eu acho que de todas as questões, né, quer dizer, se é um mês de prevenção, né, nada melhor do que como é que isso vai ser trazido e negociado ali naquele momento em que se chega, que se vai procurar, né, já que houve essa intenção de buscar uma orientação que esse resultante seja produtivo, né? Não seja no modelo do eu falo, né? Do eu vou dizer e o outro vai ouvir e tem que seguir, porque não funciona, né? Então, eu acho que essa inteligência, né, de poder lidar com toda a intenção de que eu quero fazer algo pela minha saúde, isso pode trazer grandes resultantes e independente se seja questão cardiológica, ou questão da próstata, ou questão do sono, que também é um problema, né, que é bem referido, né? Eu acredito que, não sei se isso seria uma conclusão que nós chegaríamos aqui, mas, de qualquer maneira, eu sugiro aí, então, uma síntese da nossa conversa aqui, como uma mensagem que nós vamos deixar. Eu acho que a gente chegou num ponto importante. É importante o homem se cuidar, se livrar de umas falsas imagens de que o homem não precisa ir ao médico, não deveria ir ao médico, que é ruim ir ao médico, justamente porque no consultório é o ambiente em que a gente pode abordar a saúde, pode abordar a qualidade de vida, pode abordar os interesses da saúde. E para isso, se for necessário que a gente conte com o apoio de companheiros, esposas, filhos, etc., é muito bom. E que essa caminhada em prol da melhora da qualidade de vida, ela é tomada, o primeiro passo sempre pelo doente, mas que a gente está realmente com o profissional de saúde disposto a ajudar em todas as etapas desse processo. Perfeito. Então, eu agradeço a sua participação, como sempre, e vamos então já nos prepararmos para a próxima, acreditando que essa nossa mensagem seja bastante útil para todos que estão nos ouvindo. Boa noite a todos e muito obrigada. Boa noite e até uma próxima. Até uma próxima.